A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso. Nosso curso é o curso de tópicos de teologia sistemática e hoje vamos iniciar um novo tópico que é o tópico de hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Na aula passada nós finalizamos o tema antropologia, a doutrina do homem, e hoje vamos iniciar mais um tópico que é hamartiologia. Inicialmente, nós vamos falar sobre o que é pecado e suas várias definições de acordo com os termos hebraicos do Antigo Testamento e os termos gregos do Novo Testamento. Bom, vamos aqui então ter nessa primeira parte uma introdução sobre o assunto, sobre hamartiologia. Bom, um dos problemas mais profundos da teologia e da filosofia é a existência e a ação do mal. A questão do mal é tratada na Bíblia a partir do relato do livro de Gênesis sobre a queda do homem. O relato histórico descreve o princípio da tentação do homem, seu pecado, trazendo maldição para a sua vida pessoal e para a humanidade. Na teologia cristã, a doutrina do pecado, que é a hamartiologia, ocupa grande espaço porque o cristianismo é a religião da redenção da raça humana. A hamartiologia, a doutrina do pecado, tem relação com a teologia, que é a doutrina de Deus, e a soteriologia, que é a doutrina da salvação. E, é claro, também tem relação com a cristologia, que é a doutrina de Cristo, e a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, esses tópicos de teologia sistemática, eles dialogam entre eles mesmos. É impossível tratar do pecado, tratar da doutrina do pecado, sem mencionar o plano da salvação, que é tratado no tópico de teologia chamado soteriologia, a doutrina da salvação. E com a sua fonte, que é a pessoa de Deus, que é tratado, e a gente já tratou sobre isso, no tópico teologia, que é a doutrina sobre Deus. O termo hamartiologia deriva de dois vocábulos da língua grega, hamartia, e logos, os quais significam estudo acerca do pecado. O sentido do termo é que o pecado é um desvio do fim, do alvo, do propósito estabelecido por Deus para o homem. Então nós temos aqui sobre a definição do que é pecado. Então a palavra pecado é sinônima de muitas outras usadas na Bíblia, os quais indicam conceitos bíblicos distintos sobre o pecado. São vários termos que amplificam o conceito de pecado nas suas várias manifestações. Então nós temos diversas palavras que trazem a ideia do que é pecado, tanto no hebraico do Antigo Testamento quanto no grego do Novo Testamento, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então nós temos aqui 8 palavras que conceituam o pecado no hebraico do Antigo Testamento. Nós temos a palavra hatat, esse vocábulo aparece 522 vezes no Antigo Testamento, e o seu termo correlato no Novo Testamento é hamartia. E ambos sugerem a ideia de errar o alvo ou desviar-se do rumo, como o arqueiro antigo que atirava suas flechas e errava o alvo. O termo também sugere alguém que erra o alvo propositalmente. Significa que o homem tem, da parte de Deus,
um alvo definido diante de si para alcançá-lo, mas prefere muitas vezes errar esse propósito, esse alvo. Então, o termo em apreço, né, ratat, que tem correlação com hamartia, denota tanto a disposição de pecar como o ato resultante do pecado. Em síntese, o homem não foi criado para o pecado. Se pecou, foi por sua livre e espontânea vontade, ou por seu livre arbítrio, livre escolha. Nós temos aí vários versículos, né, que tratam desse assunto, conforme está aí na tela. O segundo termo é o termo pechar. O sentido dessa palavra é transgredir, rebelar, revoltar-se. Porém, pode ter o sentido de ato de invadir, de ir além, de rebelar-se. O termo aponta para alguém que foi além dos limites estabelecidos. Vamos para o terceira palavra, né? Que define pecado no Antigo Testamento. Então essas palavras são em hebraico, porque a gente está tratando do Antigo Testamento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os termos gregos. A outra palavra é ra. Essa palavra tem a ideia básica de romper, quebrar, aquilo que causa dano, dor ou tristeza. É um tipo de pecado deliberado, malicioso, planejado, que provoca e enfurece. Dá a ideia de ser mal. Indica também algo injurioso e moralmente errado. São os pecados expressos por violência. Depois, com calma, o conselho é que vocês leiam todas essas referências que estão nesta tela e nas anteriores e também nas posteriores. Por questão de economia de tempo, para o vídeo não ficar muito longo, a gente não vai citar cada uma dessas referências. Mas estão na tela, depois os irmãos leiam e façam as suas anotações, e se quiserem fazer alguma pergunta, estaremos à disposição. A quarta palavra é a palavra ramá, quer dizer enganar, dá a ideia de prender numa armadilha, num laço. Implica, portanto, um tipo de pecado em forma de cilada para outra pessoa cair. É uma forma de enganar e agir traiçoeiramente. A quinta palavra é pacar. É um termo que dá a ideia de seduzir. O sentido literal da palavra é ser aberto ou abrir espaço para o pecado ter livre curso. A sexta palavra é a palavra chagá. O sentido aqui é de errar ou extraviar-se. É um tipo de erro pelo qual o transgressor torna-se responsável ante a lei divina que condena o seu erro, o seu pecado. A sétima palavra é rachá, que significa, impiedade ou perversidade, especialmente ali nos Salmos, traz essa ideia, de impiedade ou perversidade. Tem um sentido metafórico, de pecado em oposição à justiça. A oitava palavra é taá. Esse vocábulo refere-se ao ato de extravio deliberado. Não se trata de algo acidental, e sim algo que uma pessoa comete sem perceber o fruto negativo gerado pelos seus atos pecaminosos. Então existem outros termos, outras variantes, mas nós separamos aqui apenas esses 8. Vamos agora para os termos que definem ou trazem a ideia de pecado no Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego, então essas palavras, a partir de agora que vamos falar, são palavras gregas. Está a forma da escrita grega e a sua transliteração à frente. Assim como nas páginas anteriores, estava a palavra hebraica na sua forma hebraica e a transliteração delas. Bom, a primeira palavra é
hamartia. Seu sentido é errar o alvo, perder o rumo, fracassar. Indica que o primeiro homem perdeu o rumo de sua vida e fracassou em não atingir o padrão divino estabelecido para ele. Embora o sentido primitivo de hamartia seja o de errar o alvo no Novo Testamento, hamartia tem um sentido mais forte que fracasso ou transgressão. Tem o sentido de poder de engano do pecado. É mais que um fracasso, é uma condição responsável que implica em culpabilidade. A segunda palavra é a palavra kakia. No grego, relaciona-se com perversidade ou depravação. É um termo que descreve o caráter e a disposição interiores e não apenas os atos exteriores. A terceira palavra é adikia. Denota injustiça, falta de integridade. Em sentido amplo, esse termo refere-se a qualquer conduta errada e significa ainda agravo, ofensa feita a alguém. Quarta palavra é a palavra anomia ou anomos. Denotam ilegalidade e tais palavras são traduzidas frequentemente como iniquidade ou transgressão. Mas o sentido literal de anomia é sem lei, quem transgride a lei de Deus e pratica a iniquidade. Quinta palavra é apstia, significa infidelidade, falta de fé e incredulidade. A sexta palavra é acebeia, tem o sentido de impiedade, irreverência. A sétima palavra é acelgueia, denota relaxamento, licenciosidade ou sensualidade. Em Judas 4, encontramos dois termos que explicam essas palavras. Lá o texto diz, homens ímpios, acebéis, que convertem em dissolução, acelgeian, a graça de Deus. Então, onde fala homens ímpios, ímpios ali é acebéis, e onde fala dissolução, acelgeia, libertinagem. Então, esse termo descreve uma entrega sem restrições à prática do pecado. Vamos aqui para o termo de número 8. Eptimia significa desejo, mas dependendo do contexto, essa palavra pode indicar o caráter moral do desejo, se é bom ou mal. De modo geral, eptimia quase sempre se identifica com algo negativo e pecaminoso. Daí o significado poderá indicar desejo incontinente, normalmente traduzido por concupiscência ou paixão impura. A nona palavra é parabasis. O significado primário do termo é transgressão, que dá a ideia de alguém que não respeita as leis, passando dos limites estabelecidos. Emprega-se esse vocábulo com o sentido de desvio, violação e transgressão. O 10º termo é paraptoma, deriva de parapto e significa decair ao lado de, perder o caminho, fracassar. De modo geral, significa lapso moral ou uma ofensa pela qual a pessoa é responsável. E por último, a palavra planal tem o sentido subjetivo de pecado porque se refere àquele que se desgarra culposamente. Também significa levar por meio do engano outras pessoas ao mau caminho. Então, todas essas palavras que nós citamos descrevem o caráter geral do pecado. Porém, nós vamos, a partir da próxima aula, falar sobre o pecado dentro de outras perspectivas. Então, que Deus abençoe sua vida e, se você puder nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, compartilhando as nossas aulas, ficarei muito grato. Que Deus te abençoe também a sua família.